Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Beer Summit Cast, o seu podcast cervejeiro. E hoje eu tô aqui com essa figura ilustre também, essa maravilha, Kiara Barros. Muito obrigada pela sua presença. Muito eu que agradeço, né, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Brasil Beer Cup e agora no Beer Summit também. Ah, que massa. Kiara, por gentileza, eu vou começar já te perguntando o que é o Instituto Ceres e qual a sua atuação lá dentro do Instituto. Bom, o Instituto é o Instituto de Educação e Consultoria Cervejeira. Ele foi criado com o intuito de disseminar o conhecimento de cerveja e profissionalizar as pessoas no Nordeste do país, que era uma região carente da parte educacional. Então, todo mundo que queria estudar lá precisava sair da região para fazer cursos em outros lugares, e isso a gente sabe que tem um custo, né? E é importante que a gente tenha pessoas e desenvolva as pessoas do local. Eu acho isso muito importante, a gente regionalizar o conhecimento também. Claro. E aí, eu já trabalho com cerveja há muitos anos. Nesse período que a gente fundou o Instituto, eu não morava mais em Recife, né, porque eu sou de Recife, o Instituto é de lá. E eu viajava muito para ensinar e para dar cursos lá nessa região, né? Apesar de ser de lá, eu morava fora. E aí, a gente precisa desenvolver o conhecimento no local, e foi assim que surgiu a ideia. O Instituto foi formado por 3 mulheres, né, as 3 nordestinas, todas com formação técnica na área. Que bacana isso, né? Muito, porque a gente sentia que faltava profissionalização também, né? As pessoas amavam cerveja, estavam aprendendo como um hobby, queriam ter os seus negócios, mas precisavam de profissionalização. E foi assim que nasceu o Instituto. Então, o Instituto Ceres tem 6 anos, ele tem sede em Pernambuco, mas aí a gente está por qualquer lugar que precisar de conhecimento cervejeiro, a gente vai. Tá, e você está morando aonde? Eu moro em Recife. Tá. E hoje eu sou a diretora do Instituto, né? Então, aí a gente tem parceria com vários outros profissionais da área. Todos são mulheres, nós temos um homem só na equipe. Isso não é à toa e nem aleatório. As mulheres estão lá porque elas são capacitadas profissionalmente e são destaque nas suas áreas de atuação. Então, faz todo sentido para a gente. Ceres é a deusa da agricultura dos grãos. O nome cerveja vem de Ceres, né? De Cerevisia, os olhos de Ceres. Isso. É a deusa da fertilidade, né? Da maternidade também. Então, tem muito a ver com o acolhimento que a gente faz com as pessoas, tanto com os clientes quanto com os alunos, com as alunas que procuram a gente para conhecer mais sobre cerveja. Então, está tudo ligado, na verdade. Que lindo. Lindo, parabéns, muito bacana. Como o Instituto difunde a educação de maneira inclusiva? Sim, esse era um ponto muito importante para a gente também, né? A princípio, a gente tinha um objetivo principal de incluir as mulheres, porque a gente sentia essa necessidade, a gente sentia que as pessoas procuravam a gente, talvez por sermos mulheres também, né? E é um mercado que a gente sabe que é muito masculino e machista também. As pessoas hoje, elas abrem às vezes uma vaga para uma mulher, para um PCD, né? Para pessoas negras, sendo que o ambiente não é preparado para receber essas pessoas. Exatamente. Não é apenas abrir uma vaga, isso não é inclusão. Né? Então, quando você pensa em atrair essas pessoas, você tem que criar um ambiente que seja favorável para que essas pessoas trabalhem felizes e se incluam lá. E a diversidade ela é muito importante. As pessoas não pensam nisso, mas ela traz muito mais resultado. A gente olha as coisas, né, tudo, os problemas, as soluções para os problemas de uma maneira diversa, e aí enriquece muito. Então, a gente pensou que era muito importante a gente fazer esse tipo de coisa. Então, como é que a gente faz? A gente faz através de bolsas. Eu acho que só o fato de sermos mulheres já atrai mais mulheres também. Então, a gente também oferece muitos cursos gratuitos, tem alguns projetos sociais. A gente já fez projeto de mentoria gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e foi muito importante, com apoio psicológico também. E aí o projeto foi crescendo, a gente teve o apoio do governo do estado, também lá de Pernambuco, e aí a gente conseguiu pagar os profissionais, porque a gente fazia como trabalho voluntário, e a partir daí a gente conseguiu pagar os profissionais para poder oferecer esse suporte, né, psicológico também, que é importante. A partir dali, desse projeto, a gente conseguiu apoio de empresas também que ofereceram bolsas de estudo. Então, tem uma mulher, por exemplo, que saiu do projeto, que fez o curso sommelier, está trabalhando na área de cerveja, já fez sommelier de cachaça, e aí a gente vai tentando abrir oportunidades. Lógico, temos nossas limitações, a gente tem uma empresa pequena, né, mas o que a gente pode fazer, a gente está trilhando os caminhos aí.
Tremenda iniciativa, porque é exatamente isso. Acontece que alguns contratantes, né, imaginam em fazer um encaixe. Não é uma inclusão, não é um acolhimento, é um encaixe. Então, eu vou colocar essa vaga para essa função aqui, para encaixar. Não é sobre isso, né? Isso. E aí as pessoas desistem. Exato. Aí desistem porque é fraca, porque não aguenta, porque não consegue carregar um saco de malte. E a verdade não é essa. A verdade é que a empresa não tem estrutura para absorver essas pessoas. Carregar peso não é nem para mulher, nem para homem, nem para ninguém. Né? Isso, daqui a pouco, vai gerar um monte de processo trabalhista também para as indústrias, porque as pessoas não pensam na ergonomia, na qualidade de vida daquelas profissionais que estão trabalhando naquele local. Então, a gente tem que desenvolver dispositivos que facilitam a vida dos funcionários, né? Lógico que tudo é de acordo com a realidade de cada empresa. Né? Uma multinacional, uma empresa grande, tem uma estrutura física, uma microcervejaria tem outra estrutura, mas é possível, sim, trabalhar com segurança e qualidade de vida para todo mundo. Sim, então, sem grandes investimentos nesse sentido. Sem grandes investimentos. Não importa se é homem ou se é mulher, tem que ter condição de trabalho para todas as pessoas. Então, a gente tem que se preocupar com aquele ambiente que a gente gera, né, para poder incluir todo mundo, todas, todes e todos. Linda, isso mesmo. Na sua visão, como uma instituição de ensino impacta na cadeia de produção cervejeira como um todo? Eu acho que é fundamental. Né? Eu enxergo o mercado cervejeiro com um amadurecimento que é importante, e as pessoas entenderam agora que é importante se profissionalizar. Né? Então, a gente começou há um tempo atrás achando que era só sair da panela para uma fábrica, e aí uma indústria é totalmente diferente. Ser cervejeiro não é apenas fazer uma receita e produzir uma cerveja e mexer a panela. Né? A gente tem toda a parte de gestão, inclusive de gestão de pessoas, e principalmente a gestão de pessoas, que é muito importante. Então, as pessoas entenderam que é importante se profissionalizar, e aí entram os institutos de educação. E é muito importante que a gente tenha mais institutos especializados e com um ensino de qualidade. Né? Pensando em fornecer uma mão de obra para o mercado que seja realmente o conhecimento aplicado. Não adianta a gente ter o conhecimento teórico só, né, que funciona no livro, mas na prática não. Então, isso é importante. Eu acho que a gente precisa ter mais conhecimento disseminado, ter mais escolas regionais no norte do país, no Nordeste, no Sudeste. Aqui no Sul a gente já tem bastante, mas a gente precisa que tenha nos outros lugares, porque nós temos realidades muito diferentes no Brasil inteiro. Então, o mercado cervejeiro no sul do país é um, o mercado no Nordeste é outro, no Norte é outro. E é importante que tenha pessoas locais. É muito importante ter um intercâmbio de pessoas de todas as regiões ministrando cursos, mas é muito importante que tenha gente do local, pessoas do local, que conhecem aquela realidade. Né? Claro. Então, já dizia Paulo Freire, a gente precisa das experiências das pessoas e construir conhecimento em cima daquelas experiências que eles já têm. Não adianta eu querer impor a minha experiência para uma pessoa que não viu nada de cerveja, que não tem contato com esse universo, que tem outros hábitos alimentares, culturais, sociais. Então, faz muita diferença quando a gente faz um intercâmbio e junta tudo isso. Então, eu acho que o Instituto entra principalmente na questão educacional, e essa questão educacional ela tem que ir para dentro das fábricas também. Né? Não é só o antes, tem que ter a continuidade. Claro, bacana. Como viabilizar compartilhamento de informações através de cursos de maneira mais democrática para a população interessada? Então, esse é um problema E um desafio que a gente ainda tem. Né? Na pandemia, a gente conseguiu se comunicar com mais gente, né? Todo mundo, eu acho, no mercado cervejeiro se viu meio que... Não, agora a gente tem esse desafio de atingir as pessoas, de continuar falando sobre cerveja de uma outra maneira. E aí surgiram mais podcasts como esse, surgiram as lives, né, que foram muito importantes. Né? Mas a gente precisa ir além disso aí. Né? Ou seja, e agora? O que é que a gente vai fazer com isso? Tem um monte de gente querendo saber sobre cerveja e agora qual a continuidade? A gente ainda tem custos muito elevados de tudo no mercado cervejeiro, tudo que envolve cerveja, inclusive os cursos, né? Porque a gente precisa de uma estrutura, de logística que não é fácil. Né? Às vezes a gente quer alguns exemplares de cerveja que a gente precisa importar, por exemplo, e é complicado. Então, eu acho que a gente precisa, de novo, a questão da regionalização. Ela é muito importante para que a gente consiga ter os custos que sejam mais acessíveis, né, mais baixos, e também esses projetos sociais que caminham ao lado são importantes, e importante para essa parceria de empresas privadas que também viabilizem
isso, né? Porque a gente faz muito trabalho voluntário, mas a gente também precisa pagar a conta, né, gente? Claro. Eu vivo de cerveja há quase 20 anos. Eu não sei fazer outra coisa, tá? Não sei fazer outra coisa. Esquece. Só sei fazer cerveja. Então, a gente também precisa pagar a conta, né? Então, as empresas, as outras empresas privadas precisam também chegar junto, porque a gente tem todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, e isso precisa de investimento. Não cai do céu. Né? Tem pessoas trabalhando ali e elas precisam ser remuneradas por isso. Então, tem que ser um trabalho conjunto. Né? As cervejarias também precisam acreditar, né, que a gente está aqui para dar suporte de conhecimento, suporte técnico, mas a gente precisa de que seja uma via de mão dupla para que isso possa acontecer. Claro. E aí fica bem clara essa circunstância do local, do regional. Porque imagina, já é difícil, às vezes até inviabiliza a pessoa poder estudar a própria matrícula num curso. Sim. E aí, se a pessoa ainda tem que se deslocar, né, de ônibus, de aérea, e aí ainda se hospedar durante todo aquele tempo, se alimentar, aí fica super inviável. Difícil, né? Aí elitiza demais a Demais. possibilidade. A gente tem os cursos EAD também, que todas as escolas fizeram, e eles são importantes, mas existem alguns conhecimentos e habilidades que você precisa desenvolver ainda de maneira presencial, né? Porque habilidade, você precisa, em algumas coisas, você precisa treinar. E a gente absorve diferente quando a gente está ali no presencial. Mas né? eles são a muito troca importantes. De experiência e tudo. Os cursos à distância, eles são muito importantes, porque termina viabilizando que pessoas que jamais fariam um curso, que elas consigam fazer. Então, isso é muito importante também. Então, existem várias possibilidades que a gente tem que pensar, sair da caixa, criatividade aí, entrar para que a gente consiga disseminar o conhecimento de maneira mais assertiva, né? E atingir todas as pessoas que tenham interesse. E também tem pessoas que têm interesse, mas têm medo de entrar nesse mercado, é um investimento muito alto. Então, esses cursos, eles vêm como uma porta de entrada. Né? Eu vou começar por aqui, vou ver se isso realmente vai ser importante para mim e vou continuar. Né? Outra coisa que é importante também é a valorização desses profissionais. Porque é um investimento alto que a pessoa faz e aí as pessoas não querem contratar ou contratam com desvio de função para não ter que remunerar de maneira adequada. E isso é uma coisa importante que a gente vem perdendo também. Pessoas com interesse e tendo muito mais pessoas que são apaixonadas pela bebida e querem só conhecer do que pessoas que, de fato, vão trabalhar na área. Sim. Porque, na maioria das vezes, as pessoas que vão realmente, de fato, trabalhar na área, por exemplo, trabalhar em bares, essas pessoas, é um sacrifício fazer um curso desse. E depois elas não são valorizadas. Né? Não são remuneradas da maneira adequada. Então, elas vêm perdendo o interesse em estudar cerveja porque não tem a compensação depois. Porque na ponta não tem o resultado esperado, né? Isso. E isso precisa mesmo mudar. E vai mudar. Espero. Queremos, desejamos e trabalhamos por isso, né? Sim. Chiara, quem pode procurar o Instituto Ceres e quais os canais de contato? Então, todo mundo que tiver interesse em cerveja... a gente atende, o foco da gente é a região Nordeste, né, na parte de educação, mas consultoria, a gente presta consultoria para o Brasil inteiro. Então, inclusive, a gente vem muito para a região sul do país, porque aqui a gente tem cervejarias que estão mais estruturadas há mais tempo, não mais bem estruturadas, mas estruturadas há mais tempo e já entenderam que precisam de orientação. Né? Então, o retorno é certo e a gente precisa pensar muito na questão de gestão da qualidade, isso tem que ser o foco principal das cervejarias agora. Não adianta fazer uma cerveja boa, porque você vai fazer uma vez e nada te garante que você vai conseguir repetir. Então, a repetibilidade é importante e, para isso, você precisa ter gestão da qualidade. Não só o controle, mas a gestão. Então, todo mundo acha que controle de qualidade é ter um laboratório que faça uma análise e não é só isso. Né? Tem outras coisas envolvidas. Então, a gente tem Instagram, site, WhatsApp, que as pessoas podem entrar em contato, tanto cervejaria como pessoas que desejam estudar e entender mais sobre cerveja. Tá, você pode só falar um dos canais, se quiser divulgar um telefone ou uma rede social, ou site, enfim. Ótimo. A gente tem o @Instituto Ceres, que é o Instagram do Instituto, e tem o www.institutoceres.com.br, que é o site. Então, lá tem outros canais. Tem e-mail, tem telefone, WhatsApp, que facilita a comunicação com a gente. Perfeito. Muito obrigada. Foi Eu que agradeço. Uma delícia a nossa conversa. E vamos nessa. Vamos trabalhar juntas, porque a gente vai conseguir melhorar esse mercado, com certeza. Com tanta iniciativa bacana, né?
Tenho certeza disso. Beer Summit Cast, o seu podcast cervejeiro.